Olá, boa tarde. Começa agora, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable, o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é o nosso espaço de discussão sobre a vida e o dia a dia de todos os trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que, a princípio, você pode não entender por que a gente está abordando aqui. A gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E aí, eu vou ler um trecho que foi publicado numa matéria na revista super interessante. Presta bem atenção. Até você terminar de ler esse parágrafo, uma pessoa vai ter se suicidado no mundo. Todos os dias, 32 brasileiros tiram a própria vida. Quase 1 milhão de pessoas se matam por ano. Uma a cada 40 segundos. São mais vítimas que todas as guerras, homicídios e conflitos civis somados. E para cada morte por suicídio, entre 10 ou 20 pessoas já tentaram fazer o mesmo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje no programa com a Regina Rezende, psicóloga, e que atua com a psicologia positiva na prevenção do suicídio. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos dar início a esse bate-papo. Mais uma vez, Regina, seja sempre muito bem-vinda no programa Trabalhador em Foco. É um prazer recebê-la. O prazer é todo meu, Carla. Vamos começar pelo básico. O que é suicídio? O suicídio basicamente, quando você atenta contra a própria vida. Existe a tentativa e existe o suicídio de fato, quando você realmente consegue. E os números dizem que antes que você consiga, você tenta algumas vezes, né? Até que você efetivamente consegue efetivar o ato. E durante esse processo em que você tenta, você chama a atenção das pessoas para isso. O suicídio, ele já está sendo considerado uma questão de saúde pública. Sim. Pode me explicar por quê? Porque os números são alarmantes. Os números são alarmantes e existe ainda muito estigma, muito preconceito, muito receio das autoridades de falar desse assunto. As pessoas também veem o suicídio como um tabu. Então, assim, existem algumas crenças, tipo, é melhor a gente não falar sobre isso, porque se falar sobre isso vai despertar. Cão que ladra não morde? Pois é. Cão que ladra morde sim. Quantas vezes você já viu um cachorro latir e avançar no outro? Cão que ladra morde sim. E isso é uma das lendas, isso é uma das falácias sobre o suicídio. Se quisesse morrer mesmo, não falava. Quando quer morrer de verdade, não tem a tentativa. Entendeu? Isso é uma falácia. A pessoa fala porque todo mundo, Carla, quer ser feliz, até quem se mata. Ele quer ser feliz. Ele se mata para se livrar daquela dor. Eu costumo dizer, que não é uma frase minha, mas eu concordo plenamente, que a depressão é a doença que mais dói. De todas as doenças que existem, é a doença que mais dói. Porque se a gente pensar, vamos pensar, as pessoas falam muito de cálculo renal. Sim, cálculo renal. Cálculo renal, que eu nunca tive. Que é de dor doída, né? Câncer, né, que também é muito dolorido. Mas é uma dor congênita. Tem casos de tipo de câncer que não tem essa dor. Sim, acho que o ósseo é um dos que mais dói. Mas a pessoa que está com uma dor como essa, ela quer tomar um remédio para sanar a dor. Mas ela não quer morrer. Eu estou com cálculo renal, estou aguento de dor, quero morrer. Não quer morrer. Ela quer se livrar ela quer um remédio. A depressão é a doença que leva você ao desejo e ao ato, muitas vezes, de morrer. Então, é a doença que mais dói, porque te leva à morte. Você vê a morte como uma única possibilidade.
E isso é muito sério, isso é muito grave. Já passou os casos de AIDS, já passou os casos de doença. Ela só perde hoje entre os jovens por os acidentes de trânsito, que é muito questionável. Isso o que estava está na por matéria trás que eu li, do da acidente super de interessante, que é uma matéria super recente, foi Sim. publicada agora, nova por conta do Setembro Amarelo, foi publicada dia 6 de setembro. Você de casa pode pesquisar Setembro Amarelo, procura da Super Interessante, que é uma boa fonte de informações, e fala exatamente disso, né? Desse número, dessa mudança, desse padrão. Sim, sim. Né? Quando a gente pensa em suicídio, e nesses números alarmantes, a gente está falando que no mundo, a cada 40 segundos não dá nem para fazer xixi. Não. Né? Vamos falar a verdade? É. Não dá nem para fazer xixi. Faz, mas não fecha a roupa. Exatamente. A cada 40 segundos, uma pessoa morre de suicídio. Mas, estatisticamente, o Brasil está crescendo, os números estão crescendo, mas ainda tem índices baixos. É por isso que a gente fala pouco sobre Setembro Amarelo? Eu acho que se fala pouco porque os números são baixos, porque os números são maquiados. Eu acredito que existe toda uma... Porque, assim, até alguns anos atrás, existia uma questão muito grande em relação ao suicídio. Por exemplo, o suicida não era enterrado em Campo Santo. Não sei se você se lembra disso. Claro, não é do seu tempo, também não é do meu. Mas, antigamente, o suicida ele não podia ser enterrado em um cemitério. Ele tinha que ser enterrado à parte. Num outro local, tinha uma área que não era considerada Campo Santo, onde os suicidas ficavam. E aí, resultado, muitas famílias, desde esse tempo, quando alguém se suicidava, eles maquiavam. Eles diziam que tinha sido qualquer outra causa, morte, mas não o suicídio. Bom, tudo isso fica no imaginário da pessoa. E até hoje, às vezes você vê coisas assim, dar entrada no hospital por ingestão acidental de medicação. Como que você ingere acidentalmente 30 comprimidos? Como? É complicado. Tem que engolir um por um. Mas, ou botar assim, não é? Então, assim, outra coisa. Uma pessoa que pega um carro num dia qualquer, à noite ou de dia, bebeu, bebida pesada, né, e pega um carro e sai a 150 km por hora numa estrada. O que está por trás desse comportamento? Uma tremenda alegria de viver, uma vontade de fazer coisas, de realizar muitos planos. Por que esse comportamento tão perigoso em relação à própria vida? E o instinto de sobrevivência? Porque quando você está mergulhado nessa coisa da ideação suicida, você não tem instinto de sobrevivência. Ele passa longe. E nós temos reflexos de sobrevivência. A gente tem medos pela sobrevivência. Eu estava até conversando com a minha mãe em questões básicas. Existem alguns medos que nos fazem muito bem. Sim. O medo da altura, o medo de chegar perto no beiral de um lugar, o medo de uma faca que pode te cortar. Sim. São medos de sobrevivência. Foi o medo que nos trouxe até aqui. Entendeu? Desde que o homem começou a se proteger dos animais ferozes dentro da caverna, desde que ele domesticou os cães para que tomassem conta, é o medo da morte. O medo da morte faz com que nós tenhamos apreço pela vida. Se eu tenho tão pouco apreço pela vida, que a morte se torna uma possibilidade, eu tenho uma questão muito séria. Eu estou mergulhada numa dor tão desesperadora, e tem aquilo que o deprimido, que a depressão e que a ideação suicida tira da pessoa, que é algo que você não pode perder jamais. A esperança, Carla. A esperança é muito boa. O suicida, ele não consegue vislumbrar que hoje ele está mergulhado nessa dor, nesse desespero, nesse vazio, mas que amanhã algo pode acontecer, que ele precisa procurar um tratamento, que ele precisa fazer uso de medicação. A depressão é uma doença física, orgânica, é uma deficiência que acontece no cérebro. Você realmente está vendo tudo cinza, tudo preto, porque o seu cérebro não está funcionando como deveria. Ele não está produzindo os neurotransmissores que deveria. E aí a gente pode abrir um parênteses que fala sobre depressão e que eu me lembro que a gente já conversou sobre isso. E eu já falei e repliquei a nossa conversa não sei quantas vezes na minha vida. Que é mais ou menos o seguinte. Se você tem diabetes, você toma insulina e você entende que isso é legal. Se você tem pressão alta, né, hipertensão arterial, você toma o seu remédio e tá tudo bem. Mas se o seu cérebro está com uma disfunção e você precisa tomar um remédio que vai ter a ver com o seu humor e como você vê a vida, aí você é maluco.
É assim que o mundo vê a depressão que chega ao suicídio? Ainda é o Eu aprendi isso com estigma. você. É o estigma que algumas doenças ainda têm. E aí eu sempre comparo com assim, a gente tem que parar e pensar. Há alguns anos atrás, ninguém falava a palavra câncer. Sim, Era feio. aquela doença. Ai, tem horror. Está com aquela doença. Bom, assim como isso acabou, graças a Deus, a doença mental também tem que perder o estigma. As pessoas que sofrem de uma deficiência qualquer no cérebro, porque o cérebro é um órgão como outro qualquer, e um órgão como outro qualquer também adoece, e não é porque você é louco. Eu costumo brincar que a loucura é privilégio de muito poucos. É muito poucos. Muito poucos que têm essa coisa de viver totalmente fora da realidade. Nós estamos dentro da realidade. A gente sabe que tem conta para pagar, que tem filho para criar, que tem coisas para resolver. Nós somos neuróticos, sabemos da existência da morte. Então, assim, a loucura não nos salva. Estamos presos à realidade. Certo. E aí, o nosso cérebro pode adoecer. E se adoece, precisa de tratamento. Precisa de remédio. E não adianta você dizer para a pessoa que está deprimida, em cima de uma cama, levanta, vai. Olha, uma mãe que ama seus filhos, mas que é capaz de ligar o gás da cozinha, fechar toda a casa. Porque ela pensa assim, se eu morrer sozinha, o que vai ser dos meus filhos? Então eu vou matar todo mundo junto. Essa pessoa está precisando de muita ajuda, de muito cuidado, de muito apoio e de muito tratamento. Porque para isso existem os psicofarmacos, que são remédios que foram desenvolvidos para ajudar o cérebro a voltar a funcionar como deveria. Então não tem por que ficar, eu não vou a um psiquiatra porque eu não sou maluco. Você não é maluco, você está doente. E o psiquiatra é o médico que vai tratar disso. E você vai ver que você pode sair dessa situação sim. Entendeu? A morte não pode ser uma opção. A opção é o tratamento. Eu vou me tratar. Quando a gente pensa nisso, de que ainda existe um preconceito, e aí nossa sociedade ainda está imbuída e arraigada de preconceito em todas as escalas, Sim. em todas as esferas, a gente chega a dados que são de fato alarmantes. Nos últimos 10 anos, o Brasil teve um aumento de taxa de 30% no número de suicídios. Isso já me desespera, enquanto cidadã. E aí piora, quer dizer, piora para mim, né, no meu olhar, que nos últimos 10 anos aumentou em 40% o suicídio de jovens entre 10 e 14 anos. E aí, assim, eu sou mãe de um menino lindo de 13. Quando eu li isso, eu pensei que eu ia infartar lá no escritório para produzir a pauta. Porque você fala assim, como assim? Aumentou em 40%? O que está acontecendo? Que números são esses, Regina? É o preconceito? É a falta de busca? É a vergonha de pedir ajuda? A que você diria que esses números chegaram a esse ponto? Eu acho que foi havendo uma... Sabe quando você vai colocando um problema qualquer embaixo do tapete? Não pode. Você vai colocando o problema embaixo do tapete. Quando você para... As crianças, né? As crianças estão muito sozinhas, muito isoladas. A sociedade mudou de forma radical e mudou demais. E muitas coisas mudaram para pior. Muita coisa mudou para melhor, mas muita coisa mudou para pior. Por exemplo, eu tenho certeza que você ainda foi criada brincando na rua. Sim. Pois é, hoje as crianças não brincam na rua. Seu filho não brinca na rua. Os meus filhos não brincaram na rua. Não tem mais isso de brincar na rua. E mesmo quando tem primos, às vezes os primos são... Todas as pessoas estão muito nas suas casas, isoladas que estão. E as crianças vivem muito nas redes sociais. Vivem muito em função do computador. Os jogos eletrônicos, elas não interagem com o outro. Elas interagem através da mídia. Os pais, por sua vez, trabalham muito. Cada vez mais os pais... A gente discute isso aqui, que você está trabalhando demais. O trabalhador em foco... É para isso, é para falar. É o aumento da carga de trabalho, que você trabalha 8, mas é tudo mentira, porque você gasta 3 dentro do ônibus. E aí tem dupla jornada, porque tem que limpar a casa, fazer a comida. Quando você vê, não tem 15 minutos para o filho. Pois é. E a criança, ela demanda isso. Ela demanda que você tenha o olhar... Filho, como é que foi seu dia hoje? Como é que foram as coisas na escola? E que você também conte o seu, sabe? Para que ele perceba que vocês estão juntos. Esse diálogo, essa troca. E ele perceber que eu tenho um apoio ali, eu tenho um porto.
Minha mãe, meu pai, eles trabalham muito. Eles têm pouco tempo, porque eles trabalham muito. Mas o tempo que eles estão comigo... O grande problema, Carla, é assim... Essa hora, essa carga horária pesada, o tempo na condução, e quando o pai e a mãe chegam em casa, ainda fica no WhatsApp. Pode não. Fica na internet. Sabe que eu sou uma workaholic razoavelmente assumida. Mudei muitos hábitos quando decidi que ia virar mãe. E com a chegada do João mudou mais um monte de coisa. Mas eu descobri qual era o nosso horário. Então, assim, eu tenho um filho de 13 anos que quando ele vai dormir, eu, às vezes, na maior parte das noites, deito com ele um cado. E ali eu faço um cafuné, um carinho nas costas, um arrancar de cravo. E é o momento em que eu converso sobre essas demandas. E ali, esse nosso horário dura mais ou menos meia hora. E é um horário extremamente produtivo. Isso também é uma questão importante de pensar. Muito. Do tempo ser produtivo, porque não adianta você ficar 3 horas do lado do seu filho, você com o telefone na mão, ele olhando a televisão e não sei o quê. Tem que ter também um horário produtivo para isso. Um horário em que vocês estejam integralmente um em função do outro. Eu estou aqui para você e por você. Entendeu? E que ele entenda isso. E que perceba isso. Mesmo que ele não queira conversar, mas você está ali. Ah, você não quer conversar? Não? Ah, então tá bom. Aí você liga o celular. Aí é que não vai conversar mesmo. Aí já era. Aí já era. E aí, além disso, é preciso perceber, as pessoas hoje em dia falam assim, hoje tudo é TDAH. Porque hoje tudo é doença. Se fala muito sobre a medicalização da infância. É um erro os exageros. Mas muitas vezes eles são necessários. As crianças estão muito ocupadas. Elas fazem coisa demais. É verdade. Elas estudam todos os dias, elas fazem natação, elas fazem inglês, elas fazem aula de bateria e não tem tempo para nada. E as crianças já estão excessivamente ansiosas. Uma pessoa que faz coisa demais, ela desenvolve um transtorno de ansiedade. Fato. Imagina uma criança. E o transtorno de ansiedade, ele anda muito pertinho das fobias, dos transtornos tipo toque e também muito pertinho da depressão. E que por isso, tá muito pertinho. Aí a criança começa a se sentir triste, angustiada. Ela faz muita coisa. E ela tem muito medo de tirar nota ruim. Ela tem muito medo de não sair bem no inglês, de não receber um certificado, um convite para fazer a prova de Cambridge. Tudo isso é demanda da infância. Ela tem muita preocupação também de não ganhar uma medalha no futebol, de não ser escalada para o campeonato. Isso é muito sério. E aí ela começa a desenvolver uma angústia muito grande e uma questão muito grande com valor e com desempenho. E aí, se ela sente assim, eu não vou dar conta. E se ela está um pouquinho acima do peso, ou se ela tem uma questão com a sexualidade dela, ou e então ainda se ela é negra, e ainda sofre bullying na escola, e tem o cabelo, ela está entrando na adolescência, os hormônios estão bombando, e ela não sabe o que fazer com aquilo, e ela começa a ficar triste. E dessa tristeza para o desespero é um pulo. E da tristeza para o desespero e para a desesperança é um pulo mais ainda. E aí ela pensa em fazer coisas ruins com ela mesma. Pais trabalhadores precisam encontrar tempo para seus filhos. Sim. E para si também. E para si. Para avaliar o que eu estou fazendo do meu tempo, da minha vida. A pesquisa fala que os índices aumentaram na mesma escala dos 30% na idade adulta dos suicídios. E a gente sabe que uma grande relação de depressão tem a ver com a infelicidade laboral. Sim. Você está infeliz com o que você faz, não aguenta o trabalho que você tem, e aí a consequência pode chegar ao suicídio. Como, quando buscar ajuda, como as pessoas podem perceber que aquele cão está ladrando e que ele pode vir a morder e que a mordida pode ser o suicídio. Como é que a gente pode perceber os indícios iniciais ou os bem claros e aí agir? Olha... uma coisa assim, eu vou falar um negócio muito legal que ajuda as pessoas. Eu tive um episódio de depressão na minha vida. Tive. Há uns anos atrás, uma mudança muito grande da vida. Eu fazia terapia, mas não consegui processar aquele momento. E teve um dia que eu estava em casa e me veio um pensamento. Minha vida não faz sentido. Quando eu pensei isso, ao mesmo tempo eu... Porque... Eu sou psicóloga, eu já me trabalhava, eu sabia que aquilo não... Tinha uma coisa muito errada ali. Aquilo me deu um start, entendeu? Eu estava vivendo uma situação difícil, eu estava com dificuldade de lidar com aquela situação difícil e me
veio esse pensamento. No dia seguinte, eu estava no médico. No dia seguinte, eu não esperei uma semana, porque eu parei e falei assim, eu tenho 2 filhos, eu sou casada, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, eu estudo, eu faço muitas coisas que eu adoro. Como que eu posso me pegar pensando que a minha vida não faz sentido? O meu cérebro tinha adoecido. De tristeza, o cérebro adoeceu. Eu parei de produzir os neurotransmissores que normalmente eu produziria. Quando você está bem, com o pensamento para cima, né? Quando você está energizado, fazendo um exercício físico, tudo isso. Eu só estava fazendo o que eu precisava fazer. Nada do que eu gostaria de fazer. E aí eu me peguei com esse pensamento. Esse pensamento é muito importante. E eu percebo que muitas pessoas se veem com esse pensamento. Se em algum momento você não tem vontade de fazer as coisas que você sempre gostou de fazer, ah, os amigos vão se encontrar hoje. Vamos, você sempre gostou tanto. Ah, não, hoje não, estou afim, não vou não. E aí você se percebe deixando de fazer as coisas que você gostava, mais irritado, mal-humorado, pouco tolerante com coisas que antes você relevava, você não releva mais. E com pensamentos do tipo, minha vida não faz sentido, eu estou cansado, nada muda, eu estou de saco cheio. Isso é um sinal amarelo de que alguma coisa está errada, de que o seu cérebro não está funcionando como deveria. E aí você, por alguma questão externa, você deu um clique com alguma questão interna. E aí somou 2 mais 2, 4. Você já tinha uma predisposição interna por uma doença como a depressão. Aconteceu algum fator externo com o qual você não está sabendo lidar. Um trabalho, um chefe que mudou, um desemprego, N situações, o fim de um relacionamento, um luto. Coisas que podem acontecer e aí aquilo dá o start. Plugou. E aí você adoece. Então, no momento que, se a gente fosse resumir, se em algum momento... eu, você de casa, qualquer um de nós, perceber que está pensando que a vida não faz sentido, é a hora de procurar ajuda. Mas e se aquela pessoa já passou dessa fase, já achou que não tem sentido mesmo? Quais são os principais indícios externos para que você possa, para que eu possa ver no próximo, que está, né? Próximo, indícios para eu sugerir, para eu ajudar. E como fazer isso, Regina? A gente está chegando no final do programa. Se você percebe que o outro está nessa situação, porque o outro dá sinais, essas frases a pessoa verbaliza, eu não aguento mais, eu estou de saco cheio, eu estou cansado, eu queria que abrisse um buraco para eu entrar dentro. E se você percebe isso, e se é uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa que você vê no trabalho, ou uma pessoa que você vê de vez em quando, e ela verbaliza isso, você pode chegar e falar, olha, quando você me fala isso, eu fico pensando que você está cansado de viver, que talvez você esteja deprimido, você pensa em morrer. Pode falar, pode falar. Não fica com medo de falar, não fica pensando, se eu falar eu vou dar ideia. Não. Você precisa. A ideia já existe, já está ali a ideação. Você precisa verbalizar. E numa situação mais. Eu fui voluntária do CVV durante 8 anos, Centro de Valorização da Vida. A gente tem um vídeo para ver. Sobre o CVV. Ótimo. Vamos botar o vídeo do CVV e a gente continua? Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Uma propagandinha rápida, então, mas é isso. Agora o CVV está com 188, que é o número nacional. De qualquer lugar do país, você liga para o 188 e alguém vai atender. Então essa é a sua sugestão? E aí, tipo assim, também. Você pode ligar e vai ter uma pessoa lá preparada para te atender. Mas quando eu estava no CVV, nós falávamos muito abertamente disso. E quando a pessoa dizia, realmente é isso, eu penso em me matar. E aí nós íamos além. E pensa em se matar como? Você tem remédios com os quais você poderia se matar? Você tem uma arma? Você pensa em se jogar de um prédio? Ou verbalizar. Porque aquilo é uma cápsula, um verme que está ali dentro. Uma bactéria. E que a gente precisa expurgar. Você precisa botar para fora. E aí, às vezes, quando o outro começa a falar,
ele já, só dele ouvir a própria voz, dizendo, eu penso, não, eu tenho arma. E aí você pensa em fazer isso, e aí você começa a pegar, e por que ainda não fez? Eu tenho família, eu tenho um filho, eu tenho religião, entendeu? E aí você vai pegando coisas para que aquela pessoa se apegue ao que ela ainda tem de valor. Vamos encontrar o que tem de valor, Sim, então. sim. Regina, o nosso tempo acabou, foi uma delícia, para variar. Nem fiz o intervalo. Queria que você deixasse seus contatos. Se alguém está ouvindo a gente, precisa de ajuda, como falar com você? Já que gostou, criou empatia, como te encontra? Olha, meu telefone é 5 vezes o número 9, 3118, 999999, 3118, e eu estou lá no edifício profissional. Maravilha. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, fala com a gente, liga para o 188. Sim. Não perca a oportunidade de viver. Sim. É uma só. Pode ser que ainda tenha, a vida pode te reservar ainda algumas coisas que no momento você não está vendo. Muitas coisas boas. Sim, sim. Maravilha. Acredita. Obrigada. Adoro. Até a próxima semana. Tchau, tchau.